turma. Bom dia. Por favor, coloquem as cadeiras em filas, arrumem a sala, por favor. Está muito junto, muito junto. Separe mais um pouco, por favor. Separe mais um pouco, por favor. Separe aí. Isso. Bem melhor. Nada de conversinhas paralelas e prestem muita atenção, viu? Para depois o que o professor não ensina nada. Jogar a culpa toda em cima do professor. Na aula de hoje, nós vamos estudar os tipos de sujeito. Então, eu gostaria que vocês abrissem o caderno de vocês e copiassem tudo bem direitinho para aprender. Você está aqui para ensinar. Vocês estão aqui para aprender. Então, hoje vocês vão estudar os tipos de sujeito. Nós, na nossa gramática, nós temos 5 tipos de sujeito. Vocês conhecem? Presta que eu vou dizer para vocês. O sujeito simples. O que é o sujeito simples, senhor Carlos? O sujeito simples é aquele que tem um núcleo. Então, sujeito simples, sujeito que tem um núcleo. O sujeito composto. Senhora Fabiana, o que é o sujeito composto? Sujeito composto é aquele formado por 2 ou mais núcleos. Então, nós temos um sujeito simples, formado por um núcleo só, um sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. Então, nós temos o sujeito oculto. O que é o sujeito oculto, senhora Cíntia? O sujeito oculto é aquele que está presente na oração, mas ele não é escrito, ele não aparece. Ele é visto de uma forma oculta. Pela desmente do verbo, você consegue chegar ao sujeito oculto. O sujeito inexistente, senhora Irmã. Você conhece o sujeito inexistente? O sujeito inexistente é aquele que você não consegue perceber na oração. Então, é o sujeito que não aparece na oração. Além do sujeito inexistente, que ele não aparece na oração, ele representa o quê? Os fenômenos da natureza. Então, esse sujeito ele representa os fenômenos da natureza. E, além desse sujeito, nós temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, você pode dizer? O sujeito indeterminado, sabe qual é? É o sujeito que não pode ser identificado. Carlos, eu não lhe perguntei nada, perguntei a Jefferson. Sabe, Jefferson, o sujeito determinado? Isso, agora vai ficar sabendo. O sujeito determinado é aquele que não pode ser identificado na oração. Aquele sujeito que vocês não vão ter qualquer assunto, eu vou dar. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês em casa abram o caderno de vocês, estudem, para que na próxima aula nós possamos fazer a atividade avaliativa. Professora, eu não entendi nada. Mas eu já disse que você escreveu, você estuda o que você aprende. Está tudo escrito aí, minha querida. Não tem muita coisa diferente disso, não. Então, eu vou passar agora uma atividade e essa atividade é para vocês poderem responder o que vai cair na prova. Certo? E agora, na próxima aula, nós vamos estudar os tipos de sujeitos. Então, quero que vocês façam uma pesquisa e tragam o que nós vamos estudar, vamos debater sobre esse tema, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Ai, você é boa. Na próxima aula, O carnaval foi massa, eu adorei. Eu gostei. Olha, cara. Adoro. Uau! Gente, Bom dia, turma. Bom dia. E aí, como foi a pesquisa? Como foi o trabalho? Fizeram a pesquisa direitinho? Eu disse, professor, eu tinha na internet no Google, hein? Vocês se lembram, né, do que a gente vai estudar? Eu teve o Google, Foi tudo. tem tudo lá.
mas de núcleo tem. Ah, deixa eu ler, eu não sei ler. O gaguejo ainda não lê. É melhor. Cante depois você. Eu não sei cantar. Eu só sei falar assim. Sujeito simples, eu só tenho um núcleo. E o composto, mais um núcleo tem. Mas eu sei que tem. Veja o exemplo do sujeito oculto. Beijei a filha do senhor Abreu. Mesmo de quem beijou essa menina, sujeito fui eu. Sujeito determinado se esconde da gente. Está no meu dicionário, quem vem em ação. Não sei exatamente. Inexistente são muitos os casos. O verbo ser em distância e hora. Verbo fazer em tempo decorrido. Ou indicando uma temperatura e o fenômeno da natureza. Choveu com fartura. Muito bem, senhor Carlos. Muito bem também, senhora Ilma. Então, vamos agora analisar essa letra de música que a senhora Ilma trouxe para descobrirmos os tipos de sujeitos. Vocês podem vir aqui no quarto já carpando, limpando o tipo de sujeito que vocês forem encontrando. Se vocês já preencheram, eu posso. Que tipo foi, senhora Cíntia? Sujeito sim. Sim? Sim? Muito bem. Eu também. Sim, pode? Cíntia? Sujeito composto? Muito bem. Mais alguém? Professor, eu achei aquilo indeterminado. Sujeito determinado, muito bem. Mais alguém achou algum tipo de sujeito? O inexistente. Não, essa é Não, deixa eu falar. Ó, o oculto, você vai sublinhar o oculto e vai sublinhar também o PG. O inexistente, colega aí. Inexistente. Eita. Agora eu vou. Obrigado por nada. Muito bem. Agora eu vou. Sujeito oculto. Sujeito oculto. Tá? Então, beijei a filha do senhor Abreu. Quem beijou? Quem beijou? Eu fui eu. Sujeito oculto. Agora, você poderia me dar um exemplo de sujeito, um exemplo de um tipo e um exemplo e um exemplo? Sujeito simples é aquele sujeito que apresenta apenas um núcleo. Vou dar um médico, um trator da paciente. Muito bem. O médico, nesse caso, sujeito. Sujeito simples. Sim, você poderia dar um exemplo? Claro, sujeito composto é o sujeito que apresenta mais de uma dupla. Por exemplo, o urso, o tigre e o leão são animais ferozes. Muito bem, dona Cíntia. Eu, professor. Diga. Sujeito indeterminado. É o que não pode ser identificado na oração. Você me dá um exemplo? Um exemplo é... Vende-se uma casa. Isso, vem uma casa. Não dá para saber quem vem de casa. Pois é. Muito bem, seu Carlos. Eu, professor. Diga. Sujeito inexistente é o sujeito que indica fenômenos da natureza e apresenta os seguintes verbos: ser, haver, fazer e existir. Você me dá um exemplo de uma frase? Choveu bastante no final de semana. Isso, choveu bastante no final de semana. Muito bem, gente. Faltou, Você, sujeito oculto. sujeito oculto, faltou? Faltou. Eu tinha até me passado por ele. Mas quem pode dar um exemplo de sujeito oculto? Eu. Diga, seu Jé. O sujeito oculto é aquele que não aparece de forma implícita na frase. Como assim? Você me dá um exemplo na Ou frase? assim, acordou cedo. Acordou cedo. Nesse caso, quem acordou cedo? Ele acordou. Muito bem. Ele acordou cedo. Ele acordou cedo. Muito bem, gente. Então, o assunto é esse. Vocês estão afiadíssimos. Então, na prova vai cair. Então, você já está dominando. Sabe mais do que eu. Diga. A prova vai ser daqui a 15 dias. Então, tem mais um próximo assunto que vou passar para vocês pesquisar, que é verbo. Então, ou não, verbo não, me desculpe, gente, eu estou meio com a cabeça, sabe?
esse final de semana vai ter bastante aprendizado. Então, estude e pesquise dedicado à próxima semana, porque vai cair na prova, certo? É. Bom final de semana. Tchau, tchau. Nós vamos. Adorei esse final de semana, foi massa. Muito, claro, vi horrores. Aí eu gostei. Beijei horrores. Boa tarde, gente. Agora, a gente vai apresentar. Jefferson, para de pegar o professor, senta. Professor, eu vim por causa do senhor, tá chovendo muito lá fora. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. E aí, todo mundo preparado para a aula de hoje? Professor, eu só queria saber uma coisa. Diga. O senhor falou na última aula sobre o sujeito, não foi isso? Foi sim. Então, Nós vamos estudar o sujeito. Então, sim. Aí eu queria saber, que assim, quando eu estava fazendo em casa, eu vi um sujeito, assim na esquina lá de casa, e era assim, um negão escândalo. Então eu queria saber, esse sujeito, esse negão bonito que estava lá na esquina, é um sujeito? Claro que é um sujeito, cara. Não é isso, né? É isso, né? Gente, vamos estar saindo da sala, vocês abrem a sala de área, eu vou Por favor. Muito bem, gente. Como eu falei na aula passada, que nós hoje iríamos estudar sujeitos, os tipos de sujeito. Eu trouxe aqui um texto onde vocês vão estar analisando, onde nós vamos estar lendo, trabalhando esse texto, e depois vocês me falam aí o que vocês entendem, o que vocês acham que seja sujeito, para nós estarmos construindo aqui alguns conceitos, certo? Eu não podia ter digitado não? Então. Terminei. Eu fiz leitura dinâmica. Passei. Ah, você está vendo a migrante, né? Um pior simples, né? E aí, botaram no texto, é interessante. Eu gostei do Recentemente, a alocação. Referente ao assunto, nesse texto aí, esse texto é um texto que tem um jeito, tá? Aí nisso, né, todo esse texto de sujeito, tem vários tipos de sujeito nesse texto. E eu gostaria que vocês, qual a ideia que vocês já têm de sujeito, o que vem a ser sujeito para vocês? Sujeito é aquele que sofre ação. O que sofre ação? Não, pode praticar também. Que pratica, que sofre ação. Tem mais alguma coisa? Não, né? Então, O fenômeno da natureza também pode ser um sujeito. sujeito, ó, sujeito está muito, a ação do sujeito, essa relação, sujeito predicado, está muito ligado ao verbo, à análise do verbo. E como é que vocês vão descobrir? Primeiro vocês identificam o verbo, porque sujeito é a pessoa, é o agente do processo verbal. O que vem a ser o agente do processo verbal? É a pessoa que está relacionada com a ação feita pelo verbo, com o que acontece pelo verbo, no processo. Então, pode ser uma ação, aquele que pratica a ação, pode ser um estado, né? Então, o sujeito pode ser aquele que, quando o verbo esteja em um estado, então o sujeito vai ser que está relacionado àquele estado. E pode ser também o que sofre uma ação do verbo. Professor, quem é o sujeito? Menino, você Então quem é o sujeito? o sujeito, nesse caso aí, quem gerar, qual é a ação? Fica um toque, cara. Eu estou dizendo que é uma aula, professor. É uma aula dinâmica. É uma aula dinâmica, mas necessariamente você não pode adquirir, você forma uma colega. Então, nessa oração, suponhamos que foi um sujeito do seu Carlos. Então, qual é a ação aí? A ação foi o quê? Carlos jogou a bola em Janaína. Em Janaína, certo? Não é Janaína não, mas é Ilma. Ilma.
exemplo aí, eu acho que é o sujeito. Ele foi o sujeito que praticou a ação. Ele pode ser o agente ativo, ela pode ser o agente passivo, que ela sofreu a ação. Isso. Nesse caso, muda a forma, né? A ação, mas continua sendo o sujeito? Sim, porque foi só Ilma. Agora, se ele jogasse bola de papel, ou se Ilma decidisse descontar, e Cíntia também tomasse as dores de Ilma e jogasse, Cíntia e Ilma jogassem bola de papel de cacá, que tipo de sujeito seria esse? Um sujeito oposto. Mas vocês estão muito preparados com o meu gosto, estudaram bastante, né? Então, o sujeito oposto, porque todo no grupo. é mais de um, né? Mais de um só fazendo ação. Então, o sujeito composto. Mas nós temos outros tipos de sujeitos também, gente. Não é só o tipo de composto, não. Quem sabe mais de algum tipo de sujeito? Eu sei, professor, sujeito resistente. Inexistente? Como é que o sujeito resistente? Eu vou dar um exemplo atual, assim, né? Bem da hora. Choveu bastante ontem à noite. Choveu bastante ontem à noite. É O interessante, né? resistente é fenômeno da natureza. É um fenômeno da natureza, exatamente. Então, um fenômeno da natureza vai ser sempre um sujeito inexistente. Porque nós não podemos necessariamente identificar. Sabemos que existiu uma ação, né? Aconteceu, choveu, que é uma ação. Mas essa ação foi um fenômeno da natureza. Então, se voltar para um fenômeno da natureza, então, nós não podemos identificar, né? Choveu muito bem, Raíssa. Quem tem outro exemplo? Tem mais algum tipo de sujeito que pergunta por aí? Oculto? É possível ser identificado, né, na fala. Sim. E no texto, você no texto, você viu algum sujeito oculto no texto que nós trabalhamos? Você acabou de ler? Acordou cedo. Acordou cedo. Isso, muito bem. Então, quem é o sujeito aí oculto? Ele. Isso. Ele acordou cedo. Você concorda com a gente, Cacá? Concordo. Ele acordou cedo. Ele acordou cedo. Porque o sujeito oculto? Ele, né? Ele. E acaba por aí os tipos de sujeitos? Não. Simples, composto, inexistente, que vocês falaram, mas não existe. Diga, se não me falha a memória, O sujeito indeterminado. isso, sujeito indeterminado. O nome já diz tudo, né? Ou não diz nada? Diz tudo, que diz tudo. A gente não pode, né? Nós não podemos identificar. É impossível isso. Mas quem praticou, Agora vocês sabem me dizer um exemplo aí do texto, ou do texto mesmo, no texto tem. Mas se não quiser usar o texto, pode utilizar o outro exemplo para falar do sujeito indeterminado. Vende um apartamento. Aí eu quero comprar, você sabe o que está vendendo? Não sei. Por isso que é indeterminado. Ou seja, vende um apartamento, eu quero comprar, mas você está E vendendo. ainda acompanha o si, né? Já tem esse si, né? Que é índice de determinação do sujeito. Então, veja que esse si, ele tem essa função aí, de índice de determinação do sujeito. Vem caso. Então, e sempre, gente, quando o sujeito for indeterminado, ele tem que estar na terceira pessoa do singular. O verbo vai estar na terceira pessoa do singular. Vence caso. Então, vence o verbo na terceira pessoa, vai na partícula assim, então se cria um sujeito indeterminado. Ok? Gostaram da aula de hoje? Gostei, vocês estão bastante afiados, né? Então, tenham um ótimo final de semana. A prova, tenho na terceira que vocês vão tirar as letras. Então, ó, professor, o que vai ser a prova? a prova. Ó, não se preocupe muito. Não se preocupe muito. Você vai ter que seguir. Não se preocupe muito com a data da prova, não. A prova aí. A prova vai ter até 30 dias ainda. Então, na semana que vem nós vamos estudar para a revisão geral, né, de tudo, para a prova, né? Estudar mais. Estudar mais. Então, nós vamos estudar para que a prova não seja